Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos se resguardando em suas casas, aproveitando essa oportunidade para aprofundar os estudos. Enfim, trouxe para vocês essa aula sobre o capítulo 6, para o primeiro ano do ensino médio, que fala de um assunto bem tranquilo para a gente, porque além de ser um assunto muito interessante, é um assunto que é bem falado ao longo das nossas séries na escola, que são as sociedades mais ou menos vulneráveis ao tectonismo. Seguinte, eu estou usando esse recurso do livro, de usar o livro aqui com vocês, porque achei bem interessante e desculpa, a tela ficou parecendo mal posicionada, mas é proposital, porque só assim eu consigo mostrar as imagens que eu achei interessantes. E assim, não se preocupem em não ter ficado claro para vocês enxergarem as imagens, porque está tudo no livro de vocês. É só para eu poder mostrar o que eu gostaria que vocês dessem mais ênfase, tá bom? Então, primeiro eu tinha pedido para vocês verem essa imagem aí da página 18, né, que foi um terremoto que aconteceu no Equador em 2016, um terremoto com muita intensidade, e aí o quão destrutivo foi esse terremoto para essa cidade. Aí eu pedi para que fosse refletido, né, que vocês pudessem vir a refletir sobre como que essa cidade faria para se reerguer, como que essa cidade, do que dependeria, do quão nível econômico, de quanto tempo para tudo se restabelecer. E aí, dando sequência à parte mais teórica do assunto, o livro traz para a gente aí as atividades vulcânicas, né? Como elas acontecem, no caso, o processo de vulcanismo, e traz aqui um mapa da onde a gente tem a maior incidência de vulcões e terremotos também, nessas áreas que a gente chama de Círculo do Fogo do Pacífico, porque é justamente o encontro de placas tectônicas que estão em constante movimento. Então, essa área ela é muito cheia de montanhas, vulcões, terremotos, abalos com baixa intensidade, com alta intensidade, enfim. O livro traz também como que funciona dentro de um vulcão. Ver se eu estou posicionando direitinho. Mas se não estiver aparecendo perfeitinho aí, para vocês é só olhar no livro. Primeiro a gente precisa entender que existem duas formas, né, de expelir esse magma. As erupções vulcânicas é quando ela acontece com muita força, com muita intensidade, que o magma são bolsões de magma ali fervendo em altíssima pressão, e quando aquilo se rompe de alguma forma através de uma fissura, ele sai com muita intensidade. Ou em áreas que tem umas fendas, que o magma ele vai sair, mas numa intensidade menor, e acaba se solidificando e tampando aquelas fendas, digamos assim, né? O magma ocupando o espaço que seria daquelas fendas. A gente precisa saber também que esse magma, esses vulcões, eles são muito responsáveis pelas modificações do relevo, criam outros tipos de relevo, porque quando existe a erupção, depois existe uma solidificação desse magma, dando origem a outro relevo completamente diferente do que se já tinha naquele espaço. O livro traz algumas palavras como piroclastos, que na verdade são rochas que não se derreteram junto com o magma. E esse magma, essas rochas saem de forma muito aquecida, né? Mas não derretimento. Eu costumo dar o exemplo para meus alunos mais novos, que é como se fosse um mingau encaroçado, uma parte mais líquida e uma parte mais sólida. Então, vamos dar sequência. A gente tem aqui, no nosso livro, mostrando uma reportagem, né, da tragédia que aconteceu em Krakatoa, que também foi uma atividade vulcânica, enfim, mais para poder ilustrar o nosso entendimento. E aí o livro traz controvérsias sobre
classificações, né, de vulcões. Gente, se não estiver aparecendo legal aí no vídeo, por favor, olhem lá no livro de vocês. Eu só trouxe isso para a gente exemplificar, tá bom? A gente tem aqui vulcões que estão ativos em funcionamento, com todo o risco de entrar em erupções, como a gente tem vulcões que a gente chama de vulcões adormecidos e os extintos. Os adormecidos é que pode até vir um dia acontecer uma erupção vulcânica. Os extintos, eles não têm mais possibilidade de acontecer. Aqui no Brasil, a gente tem vários vulcões extintos por causa do nosso período geológico de formação da Terra. Nós somos um dos relevos muito antigos e a nossa litosfera é uma camada muito grossa, muito resistente, no qual não tem essas rupturas mais para poder expelir magma. Perigos associados, né? Os vulcões, eles são muito poluentes, eles causam chuvas ácidas no seu entorno porque é muita liberação de enxofre e outros elementos tóxicos. Fora que pode cobrir, né? Não é comum você ter hoje pessoas morando muito próximas a vulcões, né? A gente já tem desenvolvimento para isso, mas cobriria cidades se tivesse vegetação, animais, traz várias consequências em relação a isso, vários transtornos em relação a isso. Nós temos aqui, falando um pouquinho de vulcanismo ainda do Brasil, nós não temos, eu acabei de dizer que nossos vulcões eles são extintos, porém nós temos solo derivado de vulcões, solo derivado desse magma. E esses solos são muito férteis. O sul do Brasil é muito rico desse solo, que são chama de terra roxa, muito fértil para agricultura. Então, temos até lugares que você tem algumas águas mais mornas por causa dessa proximidade com o magma que acontece esse aquecimento, tá bom? E aí vai mostrar pra gente poder destrutivo dos terremotos. Agora nós estamos falando de terremotos. Lembrando que todos eles falam um pouco todos eles têm a ver com movimentos de placas tectônicas, tá? No caso aí desses terremotos, nós temos o hipocentro e o epicentro, que o que diferencia, na verdade, é aonde realmente ele acontece, de que momentinho, local exato que ele sai e em que local, isso é o hipocentro, e o epicentro em que local da superfície terrestre você vai sentir, a primeira onda magnética vai acontecer. E aí, a partir justamente dessas referências, que a gente vai ter uma noção da intensidade desse terremoto, que os sismógrafos vão registrar para a gente saber se ele através da intensidade, qual é a capacidade de destruição ou não, porque existe uma escala, né, para a gente entender. Por exemplo, nível 1, só os sismógrafos conseguem registrar. Nível 10 seria destruição total, nada escapa. Nós temos aí uma imagem de uma área atingida por um tsunami, porque terremotos normalmente acontecem, né, antes dos tsunamis. Os tsunamis, na verdade, são grandes ondas formadas por esses abalos, por esses terremotos. Ou seja, como se acontecesse um terremoto no fundo do mar, ou próximo, ou a intensidade, a propagação dele chegue ao fundo do mar, e aí provoca essas ondas gigantes que são muito destruidoras. E aí o livro traz a parte de geopolítica em relação a isso, né? As áreas que têm mais possibilidade de lidar com essas catástrofes naturais. Primeiro que, assim, sobre vulcões, você tem pesquisas para saber o nível de periculosidade daquele vulcão, digamos assim. E, inclusive, eles são muito importantes para a gente estudar sobre as camadas internas da Terra, é através deles que a gente estuda isso. Porém, terremotos, você só sabe as áreas suscetíveis, você não tem como
prever que vai acontecer um terremoto. Então, o nível de desenvolvimento econômico, o nível de informação de um país que determina o quanto ele vai ficar destruído ou quanto tempo ele vai demorar para se reerguer, o quanto aquela população vai sofrer com isso. Né? A gente pensa aí, por exemplo, enfim, no Equador aqui, que foi dado esse exemplo, né, do nível de destruição e do desenvolvimento econômico deles não serem tão bacana, não ser tão alto, em contrapartida um Japão que se restabelece de forma muito rápida, até porque eles são muito preparados para lidar com essa circunstância que para eles é muito comum, digamos assim. Aí o livro traz pra gente as atividades sísmicas no Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes que já se sentiu alguns abalos aqui no Brasil, é verdade, mas não que eles tenham sido exatamente terremotos, né? Mas os sismógrafos conseguem registrar alguns abalos, sim. Esses abalos, eles vêm de uma... como é que eu posso dizer? É como se as placas tectônicas estivessem se assentando. Um pequeno assentamento, um pequeno encaixe dessas placas já faz um tremor aqui pra gente, que já foi sentido, já apareceu em jornais. E também, por causa da propagação, desculpa, gente, a propagação de energia vinda de terremotos que aconteçam nos nossos vizinhos, países vizinhos. Por exemplo, já deu para sentir terremotos que aconteceram no Chile, aqui no Brasil. Então, não é uma coisa impossível dentro desses níveis que os sismógrafos registram. Mas não há possibilidade de acontecer um terremoto de alta intensidade porque nós estamos na parte central da placa tectônica sul-americana. Nós não estamos nas bordas. Isso é comum acontecer nos países que se concentram nas bordas da placa. E como a gente pode ver aqui no mapa, a placa é bem grande e nós estamos bem ao centro dela, tá bom? Então, agora a gente parte para os exercícios, né? Eu imagino que esse assunto não tenha sido novidade para vocês, mas espero a gente ter relembrado. Assistam os vídeos que o livro traz de proposta para vocês. Manda dúvida aqui para mim, pelo e-mail, tá bom? Que é um prazer estar respondendo vocês e é uma forma da gente manter um contato. Beijo, até o nosso próximo encontro.